Vamos lá, galera. Infelizmente, o Sub-20 do Flamengo não foi páreo para o Volta Redonda, tá? Logo de cara ali, tivemos um jogador expulso, né? Isso também dificultou muito para os meninos, que não conseguiu e tomou 3-0 aí do Volta Redonda, tá? E agora o próximo compromisso do Flamengo é contra o Vasco, quarta-feira, às 9h30. Provavelmente o time mesclado, assim espero, né, mano? Espero que não coloque os meninos aí do Sub-20, sim mescle um time ali para jogar contra o Vasco, pelo menos. Tá, galera? E temos aí a galera do Tá Na Área, falando um pouco sobre o Flamengo, sobre o Lucas Paquetá, que ainda continua sendo o maior assunto no Flamengo, tendo em vista que o profissional ainda não estreou. Beleza? Então deixa seu like, se inscreve, compartilha aí, você anti-rubro-negro e você flamenguista. Vai ser um prazer ter você com a gente todos os dias, rumo aos 10 mil inscritos. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe cada um de vocês. Bora acompanhar. Mano, e é outro que está movimentando a janela de transferências internacionais, está movimentando a Premier League. Só falamos de Premier League nas transferências do futebol carioca, né? Falamos de Arias, falamos de Ryan mais cedo, possibilidade de Barnemouth, e tem a possibilidade do Paquetá retornar ao Flamengo. Paquetá hoje, que joga no West Ham, e há essa negociação entre os clubes para, quem sabe, uma transferência do Paquetá aqui de volta para o futebol brasileiro, para o rubro-negro. Thiago Lima tá na área com a gente, nosso Noelzinho, para trazer atualizações dessa história. Noel, o que temos nessa sexta-feira em relação a essa negociação? A gente já sabe, é acordo do Paquetá com o Flamengo. Falta combinar com a West Ham, né? Boa noite, amigo. É isso. Boa noite, Camila, Rafa, Coutinho, Raed, todo mundo que tá na área aqui com a gente. Falta combinar com os russos na frase, mas nos ingleses no caso, né? Mas assim, torcedores, calma, né? A expectativa, havia até uma expectativa de um desfecho nessa sexta-feira, mas ela não se confirmou. E, na verdade, foi até um dia de pouca apuração. Houve só mais um contato rotineiro, assim, do José Boto com dirigentes do West Ham, mas, assim, sem a participação do Paquetá ou do staff do Paquetá. E essas reuniões são constantes, né? E as conversas caminharam bem ao longo dessa semana. Falta acertar, assim, basicamente duas coisas. O Flamengo montar a operação com a proposta ali, né, formalizar a proposta na casa dos 40 milhões de euros, o total, né, da proposta, e até formalizar também plano de pagamento. Ele tem que montar essa operação, colocar tudo em papel e apresentar. O Flamengo até agora não formalizou uma proposta, vem só conversando, falando de valores, mas está tudo, por enquanto, no campo verbal. E falta também até tão importante quanto esse acordo financeiro, decidir o momento da liberação do Paquetá, né? Porque o West Ham falou assim, ok, eu topo vender, mas desde que o Flamengo empreste o Paquetá aqui para a gente terminar a temporada, terminar a Premier League, que vai até dia 24 de maio. Só que é um modelo que não agrada ao Flamengo, obviamente. O Flamengo está tentando, nessas reuniões rotineiras, flexibilizar também isso, mas é fato que o Paquetá quer muito vir para o Flamengo, ele já deixou isso claro para os dirigentes do West Ham, para o técnico do West Ham, e ele não pretende nem mais atuar, né, com a camisa do West Ham lá. Ele está se recuperando de um probleminha nas costas, mas não vem treinando. Ele deve, inclusive, ficar fora mais uma vez amanhã, né? O West Ham enfrenta o Tottenham, jogo importante lá, mas assim, é jogo de xadrez, é passo a passo, mas pode ter um final feliz a qualquer momento. A gente tem até a entrevista do técnico, o Nuno Espírito Santo Cardoso, o português técnico do West Ham. Ele falou sobre a provável saída do Paquetá, essa negociação com o Flamengo, e nós temos as palavras aí do técnico do West Ham. I think it's a situation that we have to solve. All of us at the club have to solve. We always want our best players to be. So let's try to solve the situation. And look, my job is to prepare the team, and to prepare the team with the best players that we have. Lucas is one of the best players. My job is to try and take the best out of all of them. É o pai dele, a Rua do Momo. Estamos aqui rindo. Tem que trazer os bastidores, porque a gente continua rindo. Falei Nuno Espírito Santo Cardoso, não. Isso é uma rua aqui no Rio de Janeiro. Bairro Nuno da Espírito Tijuca. Santo. Então, não é em homenagem ao avô do Nuno Espírito Santo, técnico do West. Eu falei aqui o nome do bar da rua. Não, mas tudo bem. Não tinha como não dividir com os nossos telespectadores este momento aqui do Tá Na Área, do Nuno Espírito Santo, até porque quem é técnico do Rio de West. Janeiro e tijucano deve ter falado, então é por causa dele, será? Da família dele? Não tem o Cardoso aqui falando.
uma pegadinha. Não temos Cardoso no nome do nome do Nuno Espírito Santo. Agora, certamente, né, Noel, é uma situação, né, uma indefinição que para um clube que não é o Wolverhampton, que a gente falou há pouco, não é o Lanterna, mas está na zona de rebaixamento e com dificuldades para sair, para tentar se recuperar na Premier League, como ele disse, um dos melhores jogadores. É difícil também para o West Ham demorar a tomar essa decisão, a chegar a um acordo ou não com o Flamengo, porque enquanto isso o Paquetá vai jogar, não temos informação de que ele deva ser poupado ou afastado, né, durante a negociação, mas com a cabeça em outro lugar, né? Sim, é complicado. Até o jogador, né? O jogador mesmo já manifestou a pessoas próximas que já está com a cabeça no Flamengo, que ele quer muito ir, que ele não está com a cabeça para jogar, ele não pretende jogar mais pelo West Ham, nem fazer um jogo de despedida, se fosse o caso, né? Não está com essa cabeça, mas assim, é difícil também o West Ham abrir mão do seu melhor jogador, como você disse, num momento delicado, brigando contra o rebaixamento. O West Ham está numa situação bem delicada mesmo ali no campeonato inglês, na Premier League, que vai até o dia 24 de maio, lembrando, ainda tem jogo pela frente, eles ainda têm chance de escapar, mas assim, para o Flamengo não vale a pena esse modelo, o jogador corre o risco de se lesionar lá também, nesse período, vai que o Flamengo compra, reempresta, ele pode se lesionar, tem várias questões envolvidas, né, nesse processo. Mas assim, o Flamengo já recebeu, nos bastidores, o Flamengo já recebeu uma informação de que o West Ham já está olhando o mercado para contratar um substituto, né, o que aí seria um bom sinal para o Flamengo. Da mesma forma que o West Ham falou assim, eu aceito vender com essas condições, e embora o Flamengo não concorde com esse modelo, o Flamengo também enxergou como um sinal positivo, de que o lado financeiro já está sendo superado, está perto, eles já estão próximos de um acordo. Então, assim, é uma negociação que deve fechar ali em volta de 40 milhões de euros mesmo, no total, entre bônus e parte fixa, mas tem toda essa questão de quando o Paquetá viria para o Flamengo. Já falamos sobre isso, né, ao longo dessa semana. Essa é uma diferença importante para o rubro-negro, porque a gente está falando de um calendário que começa muito cedo, o Campeonato Brasileiro já agora, um jogador do nível do Paquetá, mas como trouxe o Noel, uma negociação boa para o Flamengo. Claro que o ideal seria agora, mas já ter uma sinalização de uma possível negociação no meio da temporada, se não for agora, algum acordo com o West Ham, mas ele vira o Flamengo nessa temporada, já é uma grande notícia para o Flamengo, pensando na qualidade do Paquetá e, claro, no interesse dele também disputar o Mundial desse ano, ganhar mais sequência na seleção. Né? Ainda naquela seara que a gente falava, diante da proposta ao clube ter um contato com o jogador, está explícito que o Paquetá quer vir jogar no Flamengo. Isso é uma coisa explícita, o pedido dele ao clube, mas tem uma multa de 40 milhões no meio do caminho, né? Tem um valor ali que é bem salgado, bem alto. Obviamente, o Flamengo ele tem um potencial muito grande financeiramente. Para ter feito esse movimento, ele sabe o que ele pode fazer, pelo menos foi o que Paulo está tentando, talvez, a melhor maneira para isso. Talvez pensar no meio do ano, onde você falou possa cair, não é absurdo pensar nisso. Mas é claro que o torcedor e o próprio jogador querem que esse reencontro aconteça de cara. E aí, é um cara muito diferente. Sim. Pensando em futebol brasileiro, América do Sul, dá para imaginar um meio-campo com o Lucas Paquetá e Arrascaeta. Ainda com o Jorginho, podendo ter Pulgar, enfim. Uma linha de frente com Pedro, com Samuel Lino, enfim. Cara, é muita qualidade. O Flamengo pode ter Bruno Henrique, né? E além do mais, é muito identificado com o clube, né? Uhum. Paquetá é um jogador, certamente, dos últimos 10 anos, jogadores revelados pelo clube, é um dos mais queridos pela torcida do Flamengo. Sim. Pelo jeito que ele joga, pela forma como ele se comporta, irreverente, torcedor, em média, do Flamengo se identifica demais com isso. Pela identificação que ele mostra com o clube, né? Sim. Sempre falando da torcida. Sim. Os melhores momentos da carreira dele, em vários momentos ele postava foto vendo o jogo do Flamengo com a camisa do Flamengo, ele e o Vinícius na seleção. Isso que eu ia falar, recentemente ele e Vinícius fazem muito isso, né? Nas férias acabam assistindo o jogo do Flamengo, estão sempre por perto, estão no Maracanã. E eu acho que o Paquetá passou por um momento muito turbulento, né, na última temporada, por conta das investigações por onde o nome dele estava passando.
a questão, né, das apostas, então ele ficou fora da seleção por conta disso. Foram momentos ali muito turbulentos até que ele conseguiu ser inocentado. E aí, agora, esse voltar para casa, fervendo, né, que foi até a nossa tarja, né, ele querendo voltar para casa, isso fervendo em ano de Copa do Mundo, eu acho que essa vontade dele de já estar assim, não sou mais não, não tô mais aqui não, já tô com a cabeça lá e tal. Mas sim, tem um contrato vigente, tem coisas muito maiores. E aí, assim, essas coisas muito maiores, quando o jogador é transferido, são coisas ótimas, são valores altíssimos e que voltam para o jogador. Só que num momento como esse, o West Ham mal... tem um clube precisando sair da zona de rebaixamento, né? Contando com ele. Contando com ele. E aí, tem a possibilidade de voltar para casa em ano de Copa e tudo que isso traz, né? O abraço da torcida, num elenco como o Flamengo, como está estruturado para defender os títulos que conquistou esse ano. Então, assim, é muita coisa, né? Tá fervendo aqui. Só que 40 milhões, assim, é muito dinheiro. O Flamengo já foi pro mercado mostrando que não estava para brincadeira, né, fazendo proposta dizendo, se a gente quiser, a gente vai buscar. Né? Esse foi o recado quando o Flamengo tenta o Matheus Pereira. Não, o Matheus Pereira não, Caio Jorge, né, oferecendo valores altíssimos. Mas não pagou os 50 milhões, né? Não pagou. Mas assim, vai pro mercado com esse olhar, claro, né? De se quiser, leva. E aí, muito provavelmente, assim, essa conversa ainda vai render, acho que, mais um tempo de trabalho aí pro Noel, para toda a nossa equipe que cobre o Flamengo. Tem uma notícia também essa de hoje, né, Noel, em relação a uniforme novo pro Flamengo estrear já na temporada nesse final de semana? Isso, uniforme novo, mas ainda não nesse final de semana. A expectativa de estreia na quarta-feira contra o Vasco, no clássico contra o Vasco quarta-feira. Até porque amanhã o Flamengo enfrenta o Volta Redonda ainda com o time sub-20, né? Ainda com os garotos que não venceram, né, nas 2 primeiras rodadas, foi um empate e uma derrota. E aí na quarta-feira contra o Vasco, o planejamento já inclui a utilização de alguns jogadores do elenco profissional. A gente ainda não deve ver o time principal do Felipe Luiz em campo contra o Vasco, mas já vai começar a ver alguns jogadores ali, quem estiver melhor fisicamente, né, quem se reapresentou. Lembrando que o Flamengo foi o último clube a se reapresentar, né? O Flamengo só se reapresentou essa semana, então tem uma semana de pré-temporada. Então a expectativa de ter jogadores desse time principal já na quarta-feira e aí sim estrear essa roupa nova. Sobre o Flamengo, que ainda está sonhando com Lucas Paquetá, as negociações estão andando, estão em movimento. Por isso que a gente traz aqui o Thiago Lima, que é setorista do Flamengo no GE, e ele vai atualizar as informações para a gente. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo ao Troca de Passes, amigo. Quais são as novas sobre Lucas Paquetá? A nação quer saber, o homem vem ou não vem? Fala, Diniz, boa noite para você, Mansur, Alex, amigos de casa. A gente viveu uma semana Paquetá, a gente pode resumir assim, Diniz. Num resumo rápido, na segunda-feira o Flamengo recebeu o sim do Paquetá, acertou as bases salariais com meia, tudo certo com o jogador. Faltava negociar com o West Ham. Na terça-feira, essa negociação avançou, o Flamengo e o West Ham começaram a discutir valores, né? O Flamengo inicialmente querendo gastar ali 35 milhões de euros, o West Ham pedia ali 60, né, que foi o preço que o West Ham pagou para contratar o Paquetá na época. Na quarta-feira, o Paquetá fez um movimento de conversar com o técnico, o Nuno Espírito Santo, e pedir para ser negociado. O Paquetá deixou claro que quer vir para o Flamengo. Na quinta-feira, os clubes se aproximaram de um acordo no total de 40 milhões de euros, somando valor fixo mais bônus. E o West Ham falou assim, ok, eu topo vender, mas eu quero que vocês me reemprestem o Paquetá, para ele ficar aqui até o final de maio, né? Até o final da Premier League, que a gente precisa dele. O West Ham está numa situação delicada na Premier League, né? Está na zona de rebaixamento, e a Premier League só termina no dia 24 de maio. Assim, é um modelo que não agrada ao Flamengo, obviamente, o jogador pode até se machucar lá, já sendo jogador do Flamengo, mas assim, o Flamengo tenta flexibilizar essa questão. Havia a expectativa de um desfecho hoje, né, nessa sexta-feira. Acabou sendo a sexta-feira o dia mais morno da semana, digamos assim. Não houve desfecho, houve só mais uma reunião, um encontro rotineiro, é como as partes têm se tratado. É mais uma reunião rotineira, um bate-papo rotineiro entre o José Boto e dirigentes do West Ham, mas ainda não houve um final, assim, um desfecho do caso. Faltam basicamente 2 coisas. Primeiro, o Flamengo tem que montar a operação
para apresentar, né? Colocar tudo em papel para apresentar a proposta oficialmente, né? Formalizar essa proposta para o West Ham com plano de pagamento, como é que vai pagar e tudo mais. E falta também bater esse martelo de quando seria essa liberação. Se o Paquetá vir agora, como o Flamengo quer, ou se o Paquetá viria só em maio, no fim de maio, como o West Ham deseja, né? O fato é que é um jogo de xadrez, as peças se movimentando, o Paquetá pressionando do lado de lá, mas um final feliz pode acontecer nos próximos dias. Quando o atleta começa a pressionar, né, o dirigente se vê numa encruzilhada, no caso do West Ham, né? Porque vai ficar dizer, um jogador que é caro para o clube hoje, o Paquetá tem um dos maiores salários do elenco, insatisfeito, vai produzir, vai continuar produzindo bem, né? Porque a gente sabe que em muitos casos, quando o jogador quer uma transferência, isso acaba interferindo no campo e vira um problema para o clube, para o treinador, né, Mussu? Assim, a situação acho que está muito clara, né? Está muito clara. O Paquetá quer vir, o Flamengo quer que ele venha. O Flamengo quer comprar, o West Ham já está até topando vender, aparentemente. Vender. A questão é acertar o preço, porque também tem o investimento, é um clube que está vivendo uma temporada extremamente difícil do ponto de vista técnico. Você não vai imaginar que vai chegar lá e vai tirar só pela vontade do jogador que ele vai sair. E nem o Flamengo que está tentando tirar ele por qualquer preço. O Flamengo, o que começou em 60 já está em 45, o Flamengo já chegou perto de 35. É algo que caminha para um entendimento. É o Flamengo entender qual é o limite que ele está disposto a chegar e se isso vai ser o suficiente para tirar do clube inglês. Acaba participando essa vontade do atleta e ambos os lados tentam tirar proveito disso. Lógico. Claro. Ele vai tentar pegar o máximo, que ele já sabe. Que igual o Vasco com o Rayan. É isso daí. Puxa um pouquinho aqui, o outro clube tenta diminuir um pouquinho ali, e aí vai E o próprio Aston Villa tinha procurado o Paquetá no início da temporada europeia também para comprá-lo, né, no caso. Porém, a hora que chega nesse momento que o Flamengo ele vai contratar, poxa vida, a gente até acaba torcendo para que ele venha para o Brasil, ficar mais perto aqui de novo. Ele também pensando em Copa do Mundo, né, e voltar para casa. O mais significativo de um episódio como esse, lembra que a gente colocou um telão aqui com as principais contratações do futebol brasileiro na história, as mais caras, a gente falou, no ritmo que tá, estão todas se concentrando de 3, 4 anos para cá. É quase uma certeza que vai cair o recorde. Vai. E esse tipo de negociação, um jogador de Premier League, ativo, titular de um time e um clube brasileiro, de fato, sentado à mesa com uma proposta real que faça esse clube quase que inédito, levar a sério e negociar. A gente não imaginava esse cenário há alguns anos. É, de fato, uma transformação dos clubes que estão no topo da pirâmide do futebol brasileiro, em especial o Flamengo. E que tem que virar exemplo, né, Lucão? O que o Flamengo, o Palmeiras estão conseguindo fazer, Cruzeiro agora, lógico que virou SAF. Mas é o famoso não façam isso em casa, né? Faça se tiver dinheiro. Não é para endividar o clube. Buscar seguir um caminho de ter condição para fazer isso, né? Para que transforme a nossa liga em cada vez mais forte, que os atletas bons queiram estar aqui. Lucão? O Lucas lá, né? É Thiago Lima. Thiagão. O Lucas é o Paquetá, Alex, calma. Desculpa, Thiagão, perdão, é que meu filho é Lucas também, mostrou com o Paquetá, Thiagão, olha aí. Você falou Lucas, então, quando chamou ele, não falou Lucas. Não vem Thiagão, ajuda eu, Não vem querer botar erro na minha conta, não. Vai olhar o assistente de vídeo lá, ó. Thiagão, perdão todo mundo que tá em casa, mas faz parte porque o troca é assim, nós trocamos nós. Enfim, mano, então é isso aí, galera. Infelizmente a vitória não veio, né? Mas o Paquetá tá muito próximo de chegar aí para reforçar cada vez mais aí o elenco do Flamengo para essa temporada. Vai ser uma temporada muito pesada de 2026, beleza? Deixa seu like aí, espero que você tenha curtido. E que quarta-feira o Flamengo possa ir com o time pelo menos mesclado para vencer o Vasco, né, galera? Aí também não dá, né? Deixar o malvadinho ali rebaixadinho também vencer o malvadão, aí não dá, né, mano? Tamo junto, se inscreva no canal, boa semana a todos, que Deus abençoe todos vocês, hein? É nóis, valeu!